Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero comentar com vocês aqui, quero saber, primeiro dividir com vocês, porque alguns não viram, mas saber a opinião de vocês sobre a entrevista, na minha opinião, muito lúcida, aliás, a entrevista mais lúcida de qualquer representante do Grêmio, que foi concedida pelo volante Maicon, o capita Maicon, que voltou a jogar no segundo tempo da partida em que nós perdemos para o Santos, mas na saída de campo, o Maicon chamou a atenção para uma entrevista muito lúcida, muito coerente, muito... falando aquilo que o torcedor do Grêmio precisa ouvir. Sabe aquilo que eu reclamo com vocês o tempo inteiro, de que tem as renatices do Renato, que o Renato vai lá e depois do jogo ele fala sobre uma realidade completamente oposta ao que aconteceu no jogo, e aí por vezes vem o dirigente de futebol, teve o diretor Celso Matti, que falou praticamente o que o Renato já tinha dito, repetiu as coisas do Renato e reclamou muito de arbitragem, e nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum se a gente ficar só se debruçando e reclamar de árbitro, e árbitro, e árbitro, e árbitro. Não é o árbitro culpado pelas coisas que estão acontecendo. Algumas frases do Maicon: nos cobramos muito, a qualidade que temos, não podemos estar na atual posição de tabela de classificação, temos que reverter dentro de campo. Falo aqui e lá dentro, o lá dentro, que pelo contexto, até para contextualizar para vocês, é o vestiário. Precisamos ter atitude, coragem, o torcedor vai cobrar sempre, estamos muito abaixo do que podemos produzir para subir na tabela. São poucas frases, e aí daqui a pouco vocês podem pensar assim, mas o Maicon falou o óbvio. Não, não é o óbvio. E mais, o Maicon é o cara que é chamado de capita, é o cara que está na calçada da fama do Grêmio, que é o jogador que representa qualidade técnica, representa liderança, representa inteligência tática do Grêmio, e o cara que eu não tenho dúvida que foi o responsável por um divisor de águas da maneira de jogar o sistema de meia cancha do Grêmio. O Maicon chegou no Grêmio para mostrar que era possível jogar de uma outra forma. Existe um Grêmio antes do Maicon e um Grêmio depois do Maicon no que diz respeito a setor de meia cancha. E o que o Maicon está dizendo nessas frases aqui, a entrevista que ele concedeu ontem, ainda dentro do gramado da Vila Belmiro, é de um comprometimento, é de uma... sabe que eu certa vez na faculdade ouvi de um professor que comunicar é se fazer entender, e o Maicon deu uma aula de comunicação. O Maicon não reclamou de ninguém, o Maicon não se apegou em erros de arbitragem ou possíveis erros de arbitragem, o Maicon se apegou nas coisas que estão acontecendo, e que o torcedor do Grêmio quer neste momento, por parte do Renato, por parte da direção de futebol, é justamente que não se entregue para o torcedor algo diferente do que o torcedor está vendo. O Maicon tem uma habilidade tão grande de colocar essas frases, porque o Maicon em determinado momento ele deixa muito claro, estamos muito abaixo do que podemos produzir para subir na tabela. E o Grêmio é uma marca muito grande para ter que estar se explicando por estar embaixo de tabela. Então quando o Maicon pede atitude, coragem, são elementos fundamentais dentro e fora de campo. E o que está se cobrando justamente do Grêmio é esse tipo de postura, é esse tipo de encaminhamento, é esse tipo de liderança, é falar para o torcedor, nós perdemos sim, nós temos um time suficientemente qualificado para render mais, nós não estamos bem colocados na tabela de classificação e nós precisamos ter atitude e coragem para mudar tudo isso. Nós sabemos que o torcedor vai cobrar. Então são frases simples, para algumas pessoas óbvias, mas que precisam ser ditas. E é por isso que eu estou passando aqui para dividir isso com vocês, porque praticamente não se falou nessa entrevista do Maicon ontem. E ela é uma entrevista riquíssima, principalmente para esse momento que o Grêmio vive. Para esse momento que o Renato vai para a entrevista, que o vice de futebol vai para a entrevista, que o presidente vai para a entrevista, que o diretor de futebol vai para a entrevista, que o diretor executivo vai para a entrevista, sei lá, que o assessor de qualquer coisa vai para a entrevista e não diz nada. Se reclama de arbitragem, se reclama de calendário, se reclama de pandemia, se reclama de gramado, se reclama de hotel, se reclama porque não tinha mamão no café da manhã, tudo se reclama no Grêmio. Aí chega o Maicon, do alto da sua grandeza dentro do Grêmio, e de forma muito clara aponta aquilo que o torcedor quer ouvir. O torcedor sabe que o Grêmio tem qualidade para render mais, mas ninguém dizia isso, o Maicon disse. O torcedor sabe que os jogadores precisam ter atitude, coragem, dentro ou fora de campo, dentro ou fora do vestiário. Só que ninguém estava dizendo isso, e o Maicon chegou e disse. O torcedor sabe
que a qualidade do Grêmio sempre vai ter por parte do seu torcedor cobrança, porque o torcedor se acostumou ao Grêmio vencedor, o torcedor se acostumou ao Grêmio que encara os seus problemas e que resolve os seus problemas. E ninguém estava dizendo isso, mas o Maicon chegou e disse. Então por isso que eu estou aqui dividindo essa... É uma entrevista de um minuto e meio, mais ou menos, depois do jogo, ainda dentro do gramado da Vila Belmiro, onde o Maicon, em 1 minuto e meio, onde o Maicon, em meia dúzia de frases, ele retrata tudo o que está acontecendo no Grêmio, mas principalmente, ele diz tudo o que o torcedor está querendo ouvir de alguém do Grêmio e que teve que vir o capitão, teve que chegar o capitão do time, porque ele é assim eternamente o capitão do time do Grêmio, por tudo que ele representa e por essa lucidez que ele demonstrou nessa entrevista coletiva. Respeitem o Maicon é fundamental ainda no time do Grêmio por tudo isso. Em épocas que está se homenageando todo mundo, tem que fazer estátua, quem sabe mais futuramente é para o Maicon. Presidente Romildo, se o Maicon resolver parar de jogar, contrate ele para qualquer função do Grêmio. Pague o que ele pedir em qualquer função do Grêmio. Porque poucos jogadores vestiram a camisa do Grêmio e honraram a camisa do Grêmio da maneira que o Maicon faz. Isso que o Maicon não é nascido aqui, hein? O Maicon dentro do Grêmio é um jogador diferente de tudo aquilo que o Maicon possa ter jogado com qualquer outra camisa, seja Botafogo, Figueirense, Madureira, São Paulo, não interessa. O Maicon do Grêmio é um Maicon diferente de tudo. E foi a entrevista mais lúcida de qualquer representante do Grêmio que nós tivemos nesse final de semana. Porque senão, quem não viu o jogo, quem não vem acompanhando o Grêmio, vai pensar que o Grêmio não ganha por erro de árbitro. Não, o Grêmio não ganha porque está faltando atitude, está faltando coragem e está faltando essa vergonha na cara que teve o Maicon, de chegar e falar a linguagem que o torcedor quer ouvir. Parabéns, mas não me surpreende essa postura do Maicon, porque esse é o Maicon, lúcido, dentro ou fora de campo, dentro ou fora do vestiário, mas sempre respeitando a camisa do Grêmio. Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.